outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha também aqui pela internet. O outro olhar de hoje vai ser de alguém que teve um outro olhar também, como pede o nome do nosso programa, para a política e, portanto, para a própria vida. Uma mulher pioneira, prefeita pioneira, deputada e que segue a milhão, mesmo depois de chegar ao que se chama de terceira idade, melhor idade, pessoa idosa, o que quer que se chame isso. São mais de 3 décadas de vida pública, entre Prefeitura de Três Passos, Assembleia Legislativa e agora no governo estadual, onde é secretária adjunta de obras. Zilá Breitenbach, 84 anos de idade. Pode dizer a idade? Pode dizer a idade com toda tranquilidade, porque é um privilégio, cumprimentando todos os ouvintes, né, a Bandeirante, a você, Kleber, eu acho que é um privilégio estar com essa idade nas condições que eu estou, com saúde boa, memória boa, que é uma coisa que implica muito na qualidade de vida da pessoa com mais idade, a melhor idade, como dizem. Também inventa um monte de nome para facilitar a vida, mas ela é vida de velho, né? Não adianta. Tem que assumir essa vida que traz os desafios também. E também tu deixar de lado essa idade como empecilho para tu realizar ações. E existe muita, eu diria assim, preconceito. Quando é homem também, né? Homem pode ter 95 e é jovem. A mulher, depois de uma certa idade, então a própria mulher rotula, nem são os homens. Então, e a senhora nessa trajetória deve ter vivido isso. Vivi bastante, mas sempre fui até muito respeitada, eu diria. Pela sua postura. Pelo trabalho, por não fazer a diferença de me colocar como uma senhora de 84, mas aceitando os desafios, os horários, tudo que tiver que fazer, incumbências, porque eu faço uma coisa com prazer. E estou aprendendo muito, meus filhos mexem comigo, eu estou melhorando o meu currículo. Olha que coisa boa. Coisa boa, né? Que começando de trás para frente, agora a senhora é secretária estadual adjunta de obras. Isso. Né? Uma experiência também no executivo estadual. Como é que tem sido isso? Olha, uma experiência muito boa, porque eu trabalho com uma secretária que trabalha planejamento, que eu sempre pautei na minha vida, o planejamento. A Isabel é dedicada a planejamento. O nosso trabalho ele tem metas, ele tem resultados, e isso te dá a segurança de desempenhar um cargo, porque é uma secretaria que tem engenheiros, tem de todo tipo da engenharia, tem arquitetos, e eu tô lá, professora, mas a gente na vida, Kleber, tu não pode querer ser dono da verdade, não querer aprender, e tem que ter humildade também de perguntar aquilo que você não sabe. Então, para os meus... O bom gestor normalmente é esse aí. É. Chega, pergunta. Eu tenho colegas meus que foram meus professores, eu mexo com eles, que me ensinaram algumas formas de trabalho, explicaram o dia a dia de uma secretaria, porque foi a primeira experiência no Executivo Estadual. E me dei bem, porque na prefeitura foi assim que eu trabalhei. A prefeitura, eu estava vendo, foi lá em 96, né? Feita Zilá. Já tinha mulheres, mas não era tanto assim. Né? Nós éramos 5. 5 no estado inteiro. O Brito nos convidou para um almoço, ofereceu um almoço para 5 mulheres. Marcou porque nós éramos 5 e fomos almoçar com o governador Brito, onde ele pensou e tentou mesmo valorizar as mulheres. Para nós foi importante na ocasião, porque visibilizou um trabalho de 5 mulheres que na sua deu resultado, e todas focadas no mesmo propósito, fazer uma boa gestão, porque havia aquela história, é mulher, como é que vai ser? É mulher, será que vai desempenhar bem? Então, a gente... E como foi lá atrás a decisão da senhora ser candidata a prefeita? Família, grupo político, como é que surgiu essa ideia da professora Zilá virar prefeita? Pois olha, eu sempre fui muito envolvida com as causas sociais e com a comunidade. E eu organizei todo o programa de controle social da saúde no município, que era uma coisa fora da política partidária. E eu vi, naquela ocasião, que eu podia fazer melhor se eu tivesse o poder de decisão.
Daí, eu tinha 101 grupos formados de saúde, discutindo a saúde no município, trabalhando, sempre participando de reuniões e aceitando os desafios. E esse grupo, eu fiz a consulta. O que vocês acham? Se eu fosse concorrer, vocês me dariam apoio? Também não adiantou. Daí, concordaram, acharam que valia a pena. Eu fui buscar um jovem engenheiro para ser meu vice. E a primeira resposta do partido era do MDB, o Beto. Não, você agora fundou o PSDB, agora já quer ser prefeita. Digo, não, eu vou ser prefeita. Já foi pelo PSDB. Eu fiz o partido. Era o quê? PMDB, MDB no caso. Ele era engenheiro. Ah, tá. Mas ele foi vereador numa época lá. Não, mas ele era o quê? O prefeito? Não, nada. Foi falar com ele? Porque eu tinha muita afinidade no trabalho quando nós fomos secretários com a gestão. Foi consultá-lo. E fui consultá-lo, consultei o partido. E eu disse, não, então tá, vocês não querem, mas eu vou ser a prefeita. A candidata, pelo menos sou eu. E daí Eu já deu um pensar. Sim, não mudar de ideia. E consegui o apoio daí, claro. E me elegi, não foi muito boa aquela primeira eleição, 500 votos de diferença. Ganhou. Ganhei, depois na segunda, então foi 3.000 Pois é, e aí a senhora, já ali como prefeita, a senhora começou a ser um nome estadual, porque você já, a prefeita de Três Passos, já ali chamou atenção. O que a senhora acha que fez de diferente? Certamente um bom governo, né? Mas teve alguma coisa ali que teve essa mão de mulher, essa mão do seu jeito, enfim? Bom, eu tive uma participação do Sebrae e de todos os S's. A senhora chamou para... Chamei todos para ajudar, porque universidades, porque a gente tem limitação de recursos para trazer excelências para o quadro municipal. E busquei também a excelência dos quadros do município, todos eram do quadro do município. Mas esse apoio, que na época o Sebrae tinha programas, a gente foi buscar e eu tinha os S's todos me ajudando a construir programas, propostas. Uma prefeita empreendedora. Fui escolhida então entre as 5 do Brasil, como prefeita empreendedora, por isso, planejamento com metas, e essas metas monitoradas, e valeu. Eu tive jovens, que hoje um deles se destaca em Gravataí, o Davi, que me ajudou a construir com um espírito jovem, de o secretário destacado em Gravataí. Isso, o aluno, meu aluno, foi muito legal. Bem. Então a gente teve um grupo assim que se dedicou. E eu acho que isso que fez a diferença, e sempre a comunidade presente. A gente discutia assuntos, eu tinha o grupo de bairros, eu chamava para o gabinete quando ia fazer uma inovação, para que eles dessem a sua opinião e daí tentar convencê-los, né? Porque nem sempre a tua ideia prevalece pela limitação, talvez, do conhecimento que você tem. Você tem um conhecimento pelas oportunidades também, não que você seja um gênio, mas quando tu está num cargo, tu tem contato com pessoas que sabem mais, com entidades, com experiências, e isso foi muito bom, que me deu essa possibilidade de governar. E a família? A senhora tem os filhos muito postados, bem-sucedidos, como é que eles reagiram a isso? Bom, o meu marido, numa época, em 82, quando o Jair Soares concorreu, ele foi candidato a deputado. Mas ele também não tinha muita paciência de pedir voto, fazer essa... Não era muito político. Não era muito político, mas gostava da política. E ele me deu todo o apoio de ser política. No primeiro mandato ele vivia, depois no segundo... ele ainda era vivo no primeiro. Mandato, e ele lhe apoiou. Apoiou, e era um chato, bem falando, porque naquela que... No bom sentido. Criticava o discurso, criticava o que eu dizia na comunidade, não vale, a tua linguagem não atingiu, porque ele ficava no fundo, assim, no bastidor. Teu umbudo. E foi bom, porque eu aprendi muito a modelar a linguagem, a falar o que o povo tem que ouvir, porque o inteligente, que conhece todo tipo de vocabulário, ele entende. Você tem que te aproximar daqueles que têm uma linguagem menos acessível. E trabalhei muito a questão dos conselhos, porque eu entendo que se você não tem o conhecimento, você não faz controle social. Como é que você controla com pessoas que você quer ludibriar, oferecendo uma mercadoria que ele nunca ouviu falar? Então, naquela ocasião, eu tive... a saúde começou a surgir, a municipalização da saúde.
E eu tive embates muito fortes, já antes de ser prefeita, com Câmara. Eu ia dizer isso ali para frente, mas vou dizer agora, porque a senhora é boa de comprar briga também. Nossa, Não foge de briga, né? Não fujo de briga, não desrespeito, Isso. mas se defendo posição. as convicções. E foi muito interessante, porque na primeira discussão para colocar recursos, imagina só, para a saúde no orçamento, um bom número de vereadores era contra. E eu trouxe o povo para frente da Câmara. Eu cheguei na Câmara, estava brigado, todo mundo quer ter um grande movimento, mas quem é que está organizando? Sou eu? Ninguém vai bater em ninguém, mas bateram. Chegou. Então, Teve confusão. teve confusão, Olha aí. porque o povo estava... Não foi a senhora que mandou, né? O povo estava muito bem conscientizado. Nós tínhamos feito muitas reuniões. Para tu ter 101 núcleos lá no fundo, perto do Rio Uruguai, e com reuniões assim, todas as noites quase. Por isso é fundamental a família. Eu acho que os filhos foram também consultados, embora alguns menores. O marido sabia o que eu fazia, do jeito que eu fazia, que era uma entrega quase que total. Imagina. Então ele aceitou isso, né? Uhum. E no meu segundo mandato eu tive um filho que hoje trabalha em Cachoeira, que é médico, Adelar, que me deu esse apoio que o pai não estava. E eu não queria mais concorrer. E todo mundo concorre. Bah, mas eu estou muito... A reeleição a senhora já não queria. estou muito triste e tal. Por causa da viuvez. E daí o meu filho, mãe, eu venho te ajudar. E montamos uma equipe e foi muito bom. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 5 filhos. 5 filhos. 3 mulheres e 2 homens. Tenho 8 netos e um bisneto. Olha aí. Então, com a família completa. Osila, aí depois veio a deputância, a deputada estadual. Como é que surgiu essa ideia? Que também foi ousada, né? Porque não é tão simples um prefeito de um município pequeno sair, se candidatar a deputado. Quando eu passei na vitória do outro prefeito, que foi o meu vice, que ganhou a eleição, já tinha adesivo nos carros, um Z assim, um Z. E que eu tive que tirar depois porque não pode ter nada que identifique. Não tem leis para umas coisas, tem umas leis que podem e outras que complicam a Hoje vida. voltou a poder agora. Então, mas ali todo mandato tem que concorrer, mas foi muito difícil, Kleber, por quê? Tu concorrer a deputado, não basta tu ter o votinho do município. Eu fui em todos os municípios da região. E vários pequenos ali também. De casa em casa, quase que nem vereador. Eu comecei em abril a caminhar, me apresentando, batendo na porta. Desse jeito? Desse jeito. Não tinha internet? Não tinha, então, muitos nem tinham, depois veio a internet, mas o povo assim não era tão ligado. E, como eu disse, fiquei de suplente. E daí, mas já foi uma vitória, né? Mas foi. A senhora foi perseguida. E daí a governadora Ieda chamou um secretário do PMDB. E a senhora assumiu. E eu assumi. E foi muito bom porque eu pude fazer o trabalho que eu tinha me proposto a fazer. Na Assembleia, defender a nossa região. E ali foi um teste de ferro também, porque um governo polêmico, uma fase de reformas, a governadora Ieda, mulher, primeira mulher... Eu fui presidente do PSDB, imagina, lá do interior, eu não tinha a visão tão grande do Estado, do poder de alguns... Como é que foi isso? Foi uma experiência boa, mas difícil, porque surgiram coisas que não estavam previstas, CPIs, impeachment... E a gente participou... E a senhora não arredou? Não arredei, nem na CPIs e nem no impeachment, porque reuniram-se todos os deputados, foi muito estranha aquela figura. Todos os deputados da base e quem vai ser o relator. E todo mundo olhou para mim. Bom, eu disse, sou eu. E... A única corajosa da sala. E daí o deputado Westphalen, eu vou ser o presidente, então foi corajoso. E daí eu cheguei no meu gabinete. Aquele período de opinião pública e tal, estava muito... O meu gabinete, agora tu acabou... O que essa Ieda passou também não tá... foi muito difícil, por isso eu também me propus a fazer essa defesa. Dela. E fui no impeachment porque eu li tudo, eu fiquei em casa, claro que tinha assessoria jurídica de vários grupos, mas... Eu disse para ela, se tiver coisas que não são legais, eu não vou continuar. E realmente condicionei, não tinha nada que ferisse a ética profissional dela. E claro que tinha problemas em outras questões, mas tudo foi
valeu também mais uma experiência. Então eu tive no meu curto período de política, porque eu era professor, me aposentei e daí comecei a participar. Foi depois de aposentar. Sim, daí o prefeito me convidou para ser secretária de educação. Eu não estava fazendo nada. Ali é que começou. Ali começou. Lá em Três E Passos. não tinha secretaria de saúde, daí eu comecei a... Ganhei a eleição dele, porque quando eu concorri com ele, a vice, e eu não fechei com a trajetória que ele tinha para um governo, questão de planejamento, de metas, e me afastei e concorri contra ele. Ah, concorresse contra ele. É corajoso também. Coragem, coragem. Então foi uma trajetória assim de muita persistência, eu diria, coragem, muitos amigos que ajudaram, partidos, outros que não o meu também me ajudaram. A senhora é alguém que está para além do partido, né? Então foi muito bom. Só que eu sou ruim, assim, Kleber, de fazer o voto. Eu tenho trabalho, eu tenho projetos, eu tenho metas. Falta uma dose de demagogiazinha. Eu não sei, está fazendo alguma coisa. Quer dizer, arroz de festa, assim. Eu acho. Mas eu posso ir contar sobre isso, testemunhar também, né? Apesar de a gente ter uma amizade anterior, mas ali na Casa Civil, quando eu fui chefe da Casa Civil, eu convivi com uma deputada, né? Também no governo Sartori, num período muito difícil, só de pauta pesada, ali começamos a apertar os parafusos e muita gente claudicava nessa hora. Muita gente pulava fora de votações difíceis e tal. E tá na minha memória, e do governador Sartori, que sempre cita isso, a senhora nunca claudicou. Por medo nunca foi. Né? A senhora sempre ficou do lado das reformas, independente do cálculo eleitoral que muitos fazem, né? Também uma característica sua, né? A senhora se joga no que acha certo. Tem que somar para ter resultado. E muitas coisas em prejuízo da minha trajetória até. Porque eu sou professora, né? E os professores me cobravam algumas votações. Então, mas valeu. Eu acho que a gente tu tem que ter um caminho que você traça, e se você começar a achar que tudo pode, que pode ir para um lado, pode ir para o outro, você não chega a resultado nenhum. E eu sou firme nas minhas decisões. E às vezes meus filhos que diziam: mãe, não precisa ser você a primeira a dar entrevista a dizer que tu é contra, você espera mais alguém. Mas eu tinha pressa. Tanto que agora, quando foi para formaram novos partidos, eu disse ao governador que eu ficaria no PSDB. Eu vou querer te ouvir sobre isso, até porque é um assunto que está muito em voga. Mas antes eu queria entender mais quando a senhora disse ali: eu trabalho, eu faço, aconteço, mas na política me falta alguma coisa, no voto, o que a senhora acha que é? Porque também falta mais ou menos, né? A senhora foi eleita várias vezes, ficou suplente, que é quase uma eleição várias vezes. A senhora é um fenômeno eleitoral também, né? Meus filhos que dizem, eu sempre cito meus filhos: mãe, tu não pode te queixar. Eu também. Tu já não era jovem, começou depois de aposentada, tu não tem ninguém na tua família. Por que a senhora está sentada aqui? Porque não teria muito. Não deixou, assim, na minha história, eu acho que a gente, imagina, aposentado e daí começar uma carreira política. É comum, é outro olhar, por isso que existe na abertura. O que me falta? Falta ter partido mais estruturado, que o PSDB existia, mas sempre MDB mais forte, PP mais forte. Então tu fica numa campanha, tu conflita. Faz falta essa base. Faz falta a base. Me conta a decisão de ficar no PSDB, que era o partido do governador, que saiu, quase todo mundo saiu junto, e a senhora mais uma vez asilata lá e diz: vou ficar. Por quê? Porque eu entendo que não é trocando de partido que você vai mudar as suas ideias. Então eu tenho firmeza naquilo que eu fiz no PSDB. Eu acho que o PSDB tem uma história, uma trajetória de resultados sociais, econômicos e que deixaram marca. Se tu analisar os governos que nós conseguimos efetivar realmente, nós temos resultados de trabalho e de uma marca política, tanto com os históricos do nosso partido. Então eu vejo que eu me encontro confortável. Entendi. Não vou inventar histórias. Não vou, porque eu estou confortável nesse partido. O que nós temos que fazer agora, no momento que
se acomodarem, As abóboras. as melancias, as abóboras se acomodarem na carruagem, a gente poder formar um grupo porque não adianta dispersar. Um hoje está gritando que vai fazer, outro. Nós temos que formar um grupo para trabalhar o partido com as propostas que a gente acredita. Não temos ainda nada montado, porque temos a presidente que, ao fim do mês agora... Aqui no estado, o senhor está falando. No estado. Agora, na União, nós também temos que construir muito para a gente chegar a alcançar aquilo que é um sonho. Onde é que foi que o PSDB se perdeu ou perdeu o seu eleitor lá pelas tantas? Eu acho que... Eu diria... eu também não sei te dizer bem. Eu acho que no não valorizar, talvez, os próprios filiados, porque era um partido menos robusto, tu deixar, não acreditar muito que ele podia exercer determinadas funções com mais força, e ele foi se perdendo pela força também dos demais partidos. Então precisa ter alguém que o defenda, quando governa o partido. A minha hipótese, às vezes, é que deixou de ser oposição ao PT. Também. Isso a gente ouve muito, que tu fica... Quem ganhou a eleição foi nós com o PT? Ou foi os partidos que estavam ligados, que trabalharam mais? Eu sempre fico pensando nisso. O que deu a vitória hoje? Não digo que o PT não tenha ajudado, mas eu acho que isso é uma das coisas que tu tem que ter firmeza também. O que a senhora acha, deputada, e vou lhe chamar de deputada porque isso está na marca, né? Deputada de lá do Brasil. O que o Brasil está precisando da agora para frente? Assim, como é que nós vamos sair dessa loucuragem que entramos? Em primeiro lugar, eu acho que o país precisa de líderes fortes. E esses dias ali no Palácio teve uma reunião dos governadores do sul do Brasil, Mato Grosso e também todo o sul, e eu olhava aqueles homens ali sentados a uma mesa e pensava, por que não temos lideranças que ganham uma eleição com o trabalho de construir um Brasil? Porque o Brasil é um país rico, de diversidade cultural, de raças, e ele afunda na demagogia de quem tenta construir em cima de nada. Eu vejo que falta um projeto e falta liderança. Nós não temos uma liderança que atraia um jovem, que atraia pessoas maduras que pensem um país diferente do que está posto hoje. Então eu vou dizer uma besteira aqui, mas não vou ter que dizer. Besteira. Eu acho que as emendas, como estão sendo construídas, não estou falando que eu sou contra a emenda, mas como ela está sendo construída, ela não constrói nem mudança e nem resultados positivos. É uma das coisas que está fragilizando. Quem é que vai concorrer sabendo que tem emendas que também dão resultado eleitoral? Então, o que eu acho que deveriam ter emendas, discutindo projetos regionais. Nós temos tantas necessidades regionais. 2, 3 deputados se juntam e podem propor uma mudança de uma estrada, de um aeroporto, de uma educação, de uma saúde, que não é aquela de eu sou dono desse dinheiro. E nós temos que achar que esse dinheiro já não é mais do governo, nosso, de quem pagou imposto. Então, a reestruturação da forma da aplicação das emendas, mas isso é um sonho que... De verão. Os meus 84, não sei o tempo que eu tenho. Porque calcificou, né? Ficou sem perspectiva. Porque... Quem é que vai mexer? Quem é que vai ir a deputado federal hoje? E quem está lá não vai querer mexer nisso. Não mexe nisso. Já, quando eu era prefeita, nós questionávamos isso já. Nós queríamos emendas, mas com projetos definidos, regionais, porque nós temos os Corédios, que era uma estrutura que era para ser isso, discutir as coisas regionais, os projetos regionais, porque daí você tem avanços. Agora, se você faz tipo uma pipoca aqui, ali e lá, cada um você não tem resultado.
Deputada, 8 anos do governo Leite, né, um legado terminando, a senhora contribuiu como deputada, como secretária. Qual é a tua avaliação desse legado do Eduardo Leite e do Eduardo também como pessoa que a senhora conhece um pouco mais do que nós, como líder político? Eu acho que ele foi um gestor competente, porém, não está, a comunicação não chega bem na ponta, porque às vezes tu lê uns absurdos, aplicou 0 em educação, 0 em saúde, 0... Nós arrumamos um grupo infinito de escolas. Se você falar na saúde, os hospitais todos estão ganhando recursos, as prefeituras. Então é um governo que arrecadou e distribuiu. O que falta para o Eduardo, ele chega bem, eu não sei te dizer, tem que pegar um analista político como você, porque ele chega bem, ele comunica bem e ele atingiu muitos resultados, que a oposição não vai reconhecer, é claro, não há nem por que ela reconheceria, mas esse investimento no Rio Grande do Sul realmente é significativo. Ele faz a política social bem, eu acredito que faz bem, porém a própria base às vezes não se joga a defender aquilo que chega lá na ponta. Então essa comunicação, eu não sei o que poderia melhorar, porque se tu falar com a Secretaria de Comunicação, ela é perfeita naquilo que comunica. Então qual é o problema que a gente não está conseguindo... A senhora acha que a percepção tinha que ser ainda melhor do que é? Eu entendo que sim. E claro, tudo agora, porque não tem um nome despontando como sucessor no primeiro momento, não quer dizer que o governo tenha sido bom. Porque o governo tem índices de aprovação positivos. Positivos, então é um governador que eu considero uma pessoa muito capaz, inteligente e tem todos os requisitos para ir bem. Terminar esse governo bem, porque é importante terminar. Temos algumas arestas para aprofundar, que é a questão ainda da dívida, que essa só se fala e não se pagou também a dívida, né? Então há uma preocupação de todos, porque é um período que está se discutindo, mas os recursos que foram arrecadados foram bem aplicados. Isso é... Na Secretaria de Obras lá, a senhora, Isabel e a equipe, o que vocês, com esses recursos, o que no geral, assim, vocês conseguiram fazer? Vamos começar agora a construir escolas novas, porque é tão fácil construir uma escola nova, difícil é reformar. Que você chega numa escola, não tem o telhado, daí o sustento do telhado não tem, o piso foi, e os banheiros estão ruindo, então nós temos muita... eu disse para o governador antes de ele concorrer no segundo mandato, as escolas estão muito ruins, governador, porque quantos anos não se investiu? E hoje tu dá uma perspectiva, e isso é um respeito à criança, é um respeito, não adianta fazer educação se tu não valoriza a criança que está lá. Eu digo muito ali na secretaria, tem escola que vocês não colocariam o filho de vocês. Então nós estamos tentando mudar isso, estamos mudando. A secretaria está cobrando muito da sua equipe, é atuante, conseguiu reorganizar os quadros que ainda estavam deficitários e agora concluir. Não concluir, porque nós não vamos conseguir concluir, são 2.300 escolas, nós temos ginásios para serem construídos, quadras cobertas, nós queremos implementar mais o ensino de tempo integral e precisa de infraestrutura na escola. E daí tu fica pensando, olhando a criança, né, tu olha e ela te coloca essa angústia, ela quer uma escola mais bonita, ela quer uma escola que quando ela chega tem um local diferente do que muitas vezes é a sua casa. E isso é fundamental. Então, eu sou muito eu fico sempre pensando na criança lá na ponta. E às vezes tem poucos que pensam. Então, tu tem que deixar a criança feliz. E as escolas estão trabalhando para isso. E elas estão trabalhando em todos os sentidos. A gente vê que há um esforço de a criança brincar na escola de novo sem o celular. Estão montando os centros nas escolas para que a criança tenha jogos onde ela compartilha. Então, está mudando essa perspectiva que só o celular é que te dá a relação interpessoal.
E para fechar, quando a gente fala de 2026 do ponto de vista pessoal, a senhora está com planos de quê? Eu quero ajudar a construir, reconstruir e ver como a gente faz o partido e procurar uma proposta que realmente nos convença que é a melhor alternativa. E na urna? Na urna não pensei ainda. Não, tá pensando. Diz que nunca. Eu pensei com alguém isso, que nunca se diz não. É um amigo teu também. José Ivo. Não diz não. Espera Deputado, obrigado, um grande 2026 para nós, que Deus nos ilumine, e obrigado pelo teu exemplo. Eu acho o senhor um exemplo, digo isso para todo mundo e afirmo aqui na tua... Eu quero dizer às pessoas da minha idade que vocês têm muito a contribuir. Não deixem o desânimo, como é que a gente diz, a depressão, e ficam em casa parados olhando para um buraco. Que a gente tem na rua, na frente da casa da gente, já tem o que a gente pode fazer. Então, boa sorte para nós também, dessa idade maravilhosa. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.